Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Os direitos e os deveres de você, cidadão, neste período do ano. Já na primeira hora do programa a gente falou aí sobre os cuidados no trânsito, já que nesse período do ano, carnaval, aquela época, muitos brasileiros aproveitam para dar aquela fugida, sair da rotina, pegar o carro, colocar na estrada, e aí aquele cuidado com a embriaguez ao volante, com excesso de velocidade. E claro, o que a gente menos quer é estragar a própria festa e principalmente a gente não quer aí como cidadão estragar a festa dos outros. E agora a gente vai debater no Justiça na Tarde desta segunda edição especial de Carnaval os direitos e os deveres, os cuidados com as crianças e os adolescentes. Essa entrevista aqui é especialmente pensada para você ouvinte que é pai, que é mãe, tem aquele filho, aquela filha, vai viajar, vai para a festa. E é preciso tomar cuidados. A gente tem leis, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma série de direitos, uma série de deveres. Preciso ficar atento. Para a gente conhecer tudo isso, eu vou conversar agora com o professor Paulo Tadeu. Ele que é professor de Direito da Criança e do Adolescente. Ele também é mestre em Direito. Professor Paulo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado por atender a gente nesse período do ano. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ricardo. É sempre um prazer conversar com vocês na Rádio Justiça. Estou à disposição aí para qualquer esclarecimento relacionado ao direito da criança e do adolescente. Vamos aos esclarecimentos. Antes da gente falar sobre viagens, de sair da cidade, muitos brasileiros aproveitam esse período para ficar mesmo na cidade de origem e, por vezes, aproveitar as festas, as folias, os desfiles no local onde mora. E aí vem a pergunta, alguma restrição para crianças e adolescentes por lei, professor? Até porque a gente sabe que nesses desfiles a presença de bebida alcoólica é algo bastante livre, bastante frequente, corriqueiro. Além, é claro, da própria cultura, das próprias manifestações culturais, em que a gente observa aí há ironias e também o apelo sensual, o apelo sexual nesses desfiles, nessas festas. Há uma espécie de classificação indicativa, para a gente ficar bem claro, para a presença de crianças e adolescentes nesses eventos, nessas festividades? Nós temos que diferenciar, Ricardo, onde está ocorrendo esse evento. Se for um evento realizado nos espaços públicos, nas logradouros públicos, ruas, praças, esse tipo de evento não tem restrição para o acesso dos menores de idade desacompanhado dos pais, desde que realizado no espaço público sem a venda de ingresso. Diferentemente do que ocorre nos eventos realizados em locais particulares, clubes, casas de show, boates, onde há uma comercialização de ingresso para a entrada. Nesses locais há sim uma restrição para a entrada e permanência de menores de idade desacompanhado dos pais. E cada casa noturna, cada estabelecimento, para receber esses menores desacompanhados, é necessário que tenha um alvará autorizado pela Vara da Infância e Juventude e neste documento que constará a idade que o local pode receber menor de idade desacompanhado. Lembrando que essa restrição é apenas para crianças e adolescentes desacompanhados. Se estiver com o pai ou com o responsável, pode acessar esses locais sem problema algum. Agora, lembrando que no logradouro público não tem restrição. Não, então vamos lá, são muitas informações, vamos dividir aqui por tópicos. A primeira pergunta, no lugar público, na praça, na rua, é possível então o livre acesso das crianças e adolescentes desacompanhados dos pais. Independentemente do horário, quer dizer, o evento começa às 10 da noite, a criança desacompanhada pode estar lá? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, compete à autoridade judiciária, ao juiz, regulamentar em locais específicos, não em logradouros públicos. Então não tem como eu te passar essa informação de uma maneira generalizada. O que acontece muito é que em cada comarca, o juiz, por portaria, ele pode estabelecer o que nós chamamos de toque de acolher ou toque de recolher, estabelecendo uma limitação própria para a comarca dele. Mas isso é algo muito local, não posso falar de maneira geral. Entendi. Em regra, é livre o acesso em qualquer local público, no sentido de logradouro e praças públicas.
Bem, mas todas essas recomendações, ou melhor, todas essas normas, regras, elas valem para as crianças, no caso, ou melhor, vou reformular a pergunta. Quando a gente pensa no estabelecimento particular, uma casa de festa, uma boate, existe ali uma restrição de acesso para crianças desacompanhadas. Agora, se estiver acompanhado, aí o acesso é livre, independentemente da idade, desde que acompanhado dos pais ou responsável. Os pais, no caso, é preciso que seja acompanhada de ambos os genitores, dos dois genitores, ou se estiver só com o pai, só com a mãe, o acesso está autorizado? O acesso a esses locais, que depende de estar acompanhado dos pais ou responsável, depende de apenas um deles, ou o pai ou a mãe. Não precisa de ambos no caso, não. Agora, no caso, já muda bastante quando, aí a gente vai mudar aqui o tópico, professor Paulo, quando a gente fala de viagem, né? Aí no caso da viagem já não é bem assim só com o pai, só com a mãe. Dependendo do caso, é preciso que, se a criança viajar só com o pai, por exemplo, a mãe autorize. E aí, então, por isso fica o espaço para que o senhor explique em que situações isso acontece. A viagem realmente é uma regra que está bastante complexa no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos que diferenciar qual o tipo de viagem para te passar informação. Nós temos a viagem nacional e a viagem internacional. A viagem nacional dentro do território brasileiro, as regras são mais flexíveis. Por exemplo, uma criança viajar para fora da comarca de onde reside para qualquer outra, ela pode estar acompanhada de apenas um dos pais, ou com o pai ou com a mãe, sem a necessidade de autorização do outro. Diferentemente quando é uma viagem internacional. Aí sim, nesse caso, se for viajar com o pai ou com a mãe, neste caso de viagem internacional, será necessário a autorização do outro genitor. Lembrando uma informação importante, em termos de viagem nacional, a regra da restrição é apenas para criança, pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Para adolescente, o adolescente pode viajar sem a necessidade de estar acompanhado e sem autorização judicial dentro do território nacional. Pode viajar sozinho, então. Pode viajar sozinho. E é importante esclarecer que o adolescente que pode viajar sozinho, ele não pode hospedar sem autorização ou estiver acompanhado de ambos os pais. Então agora uma outra informação, professor Paulo. E voltando à questão das festas, desfiles, a presença de crianças e adolescentes nesses eventos. Por mais que a gente tenha aí a permissão legal para que crianças e adolescentes participem desacompanhadas de festividades em locais públicos, eu imagino que, de modo geral, se você está em uma festa, se você é fulhão e ali no carnaval você percebe que ali está uma criança de 5, 4 anos sozinha, imagino que o primeiro impulso é de essa criança deve estar perdida. E aí a gente sabe de situações, enfim, algo comum. O filho vai com o pai, vai com a mãe, tem 3, 4 anos, a gente sabe que nessa idade basta 1 segundo de desatenção e a criança desaparece. Nessa situação, o que fazer? Você que está ali, percebeu uma criança desorientada, que até está chorando por não encontrar o pai, a mãe, o responsável, qual o encaminhamento? A quem recorrer? Realmente, quando o acúmulo de muitas pessoas, isso é frequente, né? As crianças ficarem perdidas ali dos pais ou do seu acompanhante legal ali na festividade. Nesse caso, a primeira situação que eu recomendo é procurar o produtor ou responsável pelo evento. Muitas das vezes a situação vai ser resolvida logo ali. Ele pode anunciar, por exemplo, no sistema de som, né, que a criança está desaparecida, e caso não consiga localizar rapidamente os pais, vai ter sempre alguma autoridade competente no local. O juizado, geralmente o juizado da infância está fazendo presente nos eventos de carnavais no Brasil todo, a polícia militar, polícia civil. Em caso extremo, não encontrou alguém, é tentar entrar em contato com o conselho tutelar da cidade para ele fazer o devido encaminhamento dessa criança à vara da infância e juventude para tentar localizar os pais. Em último caso, se não encontrar ninguém, essa criança vai ficar num abrigo até que se localize o responsável legal. Mas isso é o último caso. Primeiramente, tenta encontrar no evento, procura por meio de anúncio no sistema de som, procura as autoridades competentes, pode ser o juizado da infância, se estiver no local, polícia militar,
Polícia Civil. Se não localizar, Conselho Tutelar é o caminho correto de comunicar e fazer essa informação para a localização dos pais. Este é o seu Justiça na Tarde e eu converso com o professor de Direito da Criança e do Adolescente, professor Paulo Tadeu, ele que também é mestre em Direito. Essa edição especial de Carnaval, a gente coloca aqui para você, ouvinte, os seus direitos, os seus deveres nesse período do ano. E com o professor Paulo a gente conversa mais especificamente sobre os cuidados, dicas aí para a atenção dos pais, do pai, da mãe, com os filhos nesse período do ano, nas festas de carnaval, quais são os direitos das crianças e dos adolescentes. Também um cuidado aí, não é mesmo, professor, que deve ser tomado com a venda de bebidas alcoólicas. E, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê aí prisão de até 4 anos para quem for flagrado vendendo bebida alcoólica. E só vale lembrar aqui, por isso a pergunta, de que essa punição ela não é só para quem vende. Por exemplo, se ali na festa o pai, tomando uma latinha de cerveja, oferece para o filho, ele também está sujeito às punições da lei. Perfeitamente. A questão da bebida alcoólica para menor de idade ela é muito complexa e envolve 2 aspectos. O responsável por vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, pode ser responsabilizado de 2 formas. Uma na esfera administrativa, que pode gerar uma penalidade pecuniária. A pessoa pode ser punida num valor de até R$3.000. Quanto? A ligação falhou um pouco e eu não entendi aqui se 6 ou 3. Olha só, quem vender, fornecer, ainda que gratuitamente, uma bebida alcoólica, pode ser punido uma pena de multa de R$3.000 até R$10.000. Então é um valor bastante expressivo. Isso na esfera administrativa. Já na esfera criminal, como o senhor mencionou, pode pegar uma pena de até 4 anos de reclusão quem fornecer, vender, entregar ainda que gratuitamente. Então esse pai que está acompanhado de um filho menor de idade, até não completou 18 anos ainda, ele pode ser preso em flagrante, se for flagrado cometendo esse ato, e independentemente de ser pai ou não. Bem, é uma informação que pouca gente conhece, professor Paulo, que talvez até o ouvinte aqui que pela primeira vez entrou em contato com esse dado, talvez esteja apavorado, porque é algo muito cultural e até tradicional, se a gente pensar aí em algumas culturas aqui presentes no país, com destaque aí para a imigração europeia, quer dizer, um hábito, costume que vem aí de décadas, de séculos. E só para que essa informação fique mais precisa, professor, por mais que o pai e a mãe que ofereça, ainda que gratuitamente, né, divida ali o copo, a latinha, a garrafa com o filho, é algo, quer dizer, de imediato pode ser preso ou as autoridades vão antes procurar aplicar outras medidas? Olha só, existe um tipo penal, é considerado crime, né, previsto aí no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de vender, fornecer, servir, ministrar, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica para menores de idade. Pode ser qualquer quantidade, um simples gole no copo do pai vai o quê? Caracterizar o crime. A autoridade competente nesse caso, ele tem o dever de prender em flagrante. Então, além de poder incorrer numa infração administrativa que é multa. Então não tem diálogo. Nesse caso é crime e deve ser severamente punido aqui no Brasil. Ficou alerta então aí para você ouvinte que é pai, que é mãe. Responsabilidade cumprir a lei. Está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for pego em flagrante, pode ser preso aí por oferecer, por dividir o copo, a latinha, a garrafa de bebida alcoólica com o filho. E um outro problema também muito grave, professor Paulo, nesse período do ano é o turismo sexual, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Realmente isso é um fator que todos nós devemos preocupar, mas a nossa legislação está preparada para combater com veemência a questão da pedofilia, do turismo sexual ocorrido aqui dentro do território nacional. O Código Penal estabelece como crime o estupro
de vulnerável, e inclusive estabelece penas aí severas para quem cometer. O artigo 217-A do Código Penal estabelece que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. E, além disso, outro assunto que, para o período, merece mencionar, a questão do turismo sexual. Nós temos uma recente legislação de 2016 que estabeleceu como crime agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir qualquer pessoa mediante grave ameaça, violência ou coação. E tem um agravante nessa situação, que se a pessoa for criança ou adolescente, a pena, que vai de 4 a 8 anos de multa, pode ser aumentada de 1/3 até a metade se for praticada contra menor de idade. Então a nossa legislação preceitua aí penas severas para quem cometer atos libidinosos com menor de idade, ou então realizar o turismo com o sentido de ter exploração sexual aqui no Brasil. Bem, no caso o senhor fez menção aí a essa legislação de 2016, que é a lei federal aprovada no finalzinho do ano passado, lei que tipifica o crime de tráfico de pessoas, e aí tem lá, agenciar, aliciar, essa punição, e que há o agravante se envolver grupos vulneráveis, exatamente como as crianças e adolescentes. Essa condenação ela pode alcançar o pai e a mãe, que acaba consentindo em que o filho seja explorado sexualmente, até mesmo em busca de um retorno financeiro? Com certeza. Qualquer pessoa que agir e concorrer para que esse fato criminoso aconteça, vai responder nas penas tipificadas que eu mencionei para vocês. Inclusive o pai. E certamente ainda tem um agravante pelo fato de ser pai. Além de responder na esfera criminal, vai responder em diversas outras esferas, como administrativa e civilmente. E certamente pode ocorrer até a destituição do poder familiar em relação a esse pai, que permite, ou que de alguma forma vai compactuar, que o filho menor de idade fique numa situação de vulnerabilidade de exploração sexual. Por outro lado, muitas vezes o pai e a mãe, eu falei pai, mas na verdade pai e mãe, né? Os pais, ou mesmo o responsável, acabam sendo vítimas também, não consentindo, não deliberadamente participando da negociação e inclusive ali também auferindo algum lucro, mas a gente sabe que por vezes o pai e a mãe, principalmente as famílias de baixa renda, acabam ali em uma situação desesperada concedendo o filho para a adoção, mas no caso a chamada adoção à brasileira, né, que é o registro do filho alheio como se próprio fosse, sem passar pela avaliação da justiça, sem passar pelos devidos trâmites burocráticos e legais. E geralmente essas adoções, as chamadas adoções à brasileira, adoções ilegais, professor, acabam escondendo aí exatamente uma tentativa de exploração sexual, não é mesmo? Com certeza. Hoje o Instituto da Adoção, a partir de 2009, existe um cadastro nacional. A regra que para a pessoa adotar é que ela esteja inserida nesse cadastro. Só pouquíssimas exceções, que são 3, quando já existe um vínculo de afinidade e afetividade muito grande com o menor de idade. Então, essa prática da adoção à brasileira, que é a pessoa registrar um filho como se dela fosse, ou seja, adotar uma criança ou um adolescente sem passar pelos trâmites legais da justiça, é considerada crime no Código Penal, artigo 242. E muitas das vezes, como o senhor muito bem mencionou, entrega uma atitude de desespero, às vezes por falta de condição mesmo de cuidar dessa criança, está cometendo um crime. E muitas das vezes essa criança, o pai ou a mãe acha que está ajudando, na verdade está o quê? Entregando para essa criança ser vítima de uma exploração sexual, ou até mesmo situações muito gravosas, como tráfico de órgãos internacional também. Então, uma situação muito grave. O conselho que eu dou, se um pai ou uma mãe não tem condição de ter um filho, de cuidar de uma criança recém-nascida, não deve entregar de forma nenhuma, nem gratuitamente, nem vender. Tem que procurar a vara da infância e juventude e comunicar esse desejo e essa falta de condição de cuidar de uma criança. A entrega de uma criança para adoção na vara da infância e juventude não é crime.
Crime é entregar de uma forma indevida para um terceiro ou abandonar, por exemplo, uma via pública. Professor Paulo Tadeu, ele que é mestre em Direito e professor de Direito da Criança e do Adolescente, e além de ser crime o estupro de vulnerável, além de ser crime agenciar, aliciar menores de 18 anos de idade para fins de exploração sexual, também vale lembrar, professor, que é crime, no caso da pedofilia, o compartilhamento de fotos e vídeos. Esse assunto é muito interessante, muito importante esclarecer para os ouvintes, ainda mais atualmente a questão do WhatsApp, Facebook, as redes sociais em geral. São dois tipos de crime relacionados a esse assunto. Um tipo de crime qual que é? Você transmitir fotografia, imagem, vídeo de conteúdo erótico, sexual, envolvendo menor de idade. Então, o fato de você transmitir, isso já é considerado crime. E o que muitas pessoas não estão sabendo, não têm ciência, que não é crime apenas transmitir essas imagens e esses vídeos. O simples fato de armazenar uma imagem, um vídeo no celular, no computador ou em qualquer outra forma de armazenamento também é considerado crime. Mesmo que nunca compartilhe com ninguém? Justamente. Compartilhar é crime, mas a maioria das pessoas tem ciência. O simples fato de armazenar, de possuir uma foto de criança e adolescente em situação de ato sexual ou pornografia, já é considerado crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 241b, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, que pode culminar numa pena de 1 a 4 anos e até multa. Professor Paulo Tadeu, a gente segue em ritmo de carnaval no Justiça na Tarde, mas antes quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao senhor por nos atender tão gentilmente nesse período do ano, interrompendo o seu descanso para deixar aí a sua preciosa contribuição, deixar essas informações, essas dicas, que é exatamente esse momento de conscientização do pai e da mãe que ligado aqui na Rádio Justiça e que com certeza depois dessa entrevista está mais atento aí aos direitos do seu filho e da sua filha, principalmente nesse período do ano. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se o senhor é mais adepto das festas ou do descanso no carnaval, mas de qualquer forma fica aí meu bom proveito para o senhor nesse período do ano. Oi, Ricardo, eu agradeço muito a participação, a oportunidade de esclarecer aos ouvintes, principalmente aos pais, acerca dos direitos da criança e do adolescente. Vou aproveitar esse período agora que a maioria das pessoas então estão em festas para descansar um pouquinho e renovar as energias aí para o pós-carnaval. Que é quando o ano vai começar de fato. Um abraço. Um abraço, à disposição. Boa tarde.